Olá, tudo bem? Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse programa tão especial sobre o segundo mandamento, exatamente o segundo mandamento da Santa Lei de Deus. Prepare o seu coração, porque agora isso aqui vai esquentar e vai pegar fogo. É isso aí, já estão conosco aqui os dois pastores que estiveram no programa passado, a semana passada. São os pastores que já debateram o primeiro mandamento e agora vão debater comigo o segundo mandamento. Está conosco o pastor Elquian Moreira Aragão, que é da cidade de Itu, da cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Mais uma vez, seja bem-vindo, pastor Elquian. Você já faz parte do Arena do Futuro. Muito obrigado por essa menção, viu? É uma alegria estar aqui outra vez com o senhor, pastor Luiz, com o pastor Assis também, e com você, caro telespectador. Espero que hoje você seja muito abençoado com a palavra de Deus. Amém. E também recebemos mais uma vez o pastor Assis, que é Francisco Gonçalves da Silva, mas conhecido como Assis. Pastor Assis é do norte do Brasil, trabalha em Rondônia e Acre, esteve conosco semana passada, hoje está com a gente de novo. Uma alegria, pastor Assis, você também já faz parte do Arena. Suas palavras iniciais. Obrigado por fazer parte aqui do Arena, é uma alegria muito grande. E agora, nesse comentário aqui sobre o segundo mandamento, nós estávamos ali conversando a esse respeito e pretendemos colaborar bastante aqui com o programa Arena do Futuro. Obrigado, pastor Assis. Bem, você que está em casa, eu estou aqui com algumas citações, estou conectado, estou online num site que fala sobre a mitologia grega e também romana e outros lugares mais. E você sabe que a mitologia grega, bem como as outras mitologias, eram ricas em ídolos e deuses. Por exemplo, Zeus é o deus principal, governante aí do Monte Olimpo, e aí vem a palavra Olimpíadas e etc, etc, etc. Então, nós temos Zeus, no passado, se dedicava tempo a adorar Zeus. Aliás, Zeus era para os gregos e Júpiter para os romanos, o mesmo. O outro é Palas Atena ou Ateneia, era deusa virgem, padroeira das artes domésticas, da sabedoria e da guerra. Imagina que negócio, né? Nós temos aqui o outro, Apolo, né? Deus do sol e patrono da verdade, imagina, da música, da medicina e pai da profecia, filho de Zeus. Eles entendiam que Apolo era filho de Zeus. Ártemis, a Diana dos romanos, era a deusa virgem da lua, irmã gêmea de Apolo. Outro, Afrodite, deusa do amor e da beleza, era esposa de Efazaisto e amante de Ares, a quem deu vários filhos, entre eles Fobos, Medo e Demos, o deus do terror. Que coisa terrível. Era também Afrodite, mãe de Eros. E aí vai, Hera, Deméter, Hermes. Deixa eu colocar um outro aqui. Quer ver? Eu vou colocar um outro para você, bastante interessante, que está bem aqui, logo abaixo. Olha esse aqui, ó. Aqui, ó, Ares, o deus guerreiro por excelência. Seu símbolo era o abutre. Imagina. Então, se eu for colocar aqui todos os deuses, nós ficamos o programa inteiro falando desses deuses aqui. O segundo mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Pastor Elquian, você poderia ler esse mandamento novamente? Sim. O segundo mandamento? E vamos analisá-lo agora, entrando direto à explicação desse mandamento, já que a semana passada fizemos a base e demos a estrutura para a explicação de cada mandamento. O texto está em Êxodo, capítulo 20, no verso 4 em diante, até o verso 6. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem. Pastor Elquian e pastor Assis, vamos iniciar o nosso diálogo com o verso 4. Sim. Ele fala assim, é para não fazer imagem de escultura. E ele é bem claro, imagem de escultura. Aí ele diz, não é para fazer imagem, nem
semelhança alguma do que há nos céus, na terra e nas águas. Pastor Euquian, vamos iniciar entendendo e explicando isso para os nossos amigos. Você e o pastor Assis, por favor. O segundo mandamento, ele tem como princípio a adoração. Mas aqui tem um diferencial do primeiro mandamento, que o mandamento também é adoração, não terás outros deuses ante mim, é que no segundo mandamento Deus fala de forma prática. É a representação de Deus, ela foi aqui desaconselhada, proibida. Deus é muito grande. Se Deus tivesse deixado qualquer objeto, qualquer representação de si mesmo, essa representação seria falha, não seria perfeita. Então nós não podemos limitar a Deus representando como um objeto. Deus seria rebaixado. Seria rebaixado. E ele não pode acontecer com ele. Então o mandamento exatamente, supremo. O mandamento proíbe a feitura de esculturas e a representação da divindade. Já nós vamos falar sobre a adoração, que é o verso 5. Mas no verso 4, pastor Euquian e pastor Assis, ele fala para não fazer, então, não fabricar, não esculpir, não ter, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. O que é que tem nos céus? Vamos falar. Pastor, o fazer é pecado aqui, né? Então Deus falou, não pode fazer a imagem. Não é para fazer a imagem com essa objetivo de adoração. Você não pode pegar e falar, eu vou fazer aqui uma imagem, essa imagem aqui vai ser o Deus do céu. Ela vai representar o Deus do céu. Está aqui e nós vamos então fazer aqui um culto, vamos adorar. Não pode. Então vamos colocar, no céu o que tem? Tem Deus. Tem Deus Pai, tem Filho Jesus e Espírito Cristo, Santo. tem o Espírito Santo. Exatamente. E tem anjos também. Tem anjos. Então quer dizer que aqui está dizendo para não fazer imagem do que há no céu. Exatamente. Então não é para fazer imagem de anjo, nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. É isso, pastor? Não pode fazer imagem alguma. A Bíblia é clara, né? Não pode fazer nenhuma imagem. Então, isso com relação ao céu. Aí quando fala assim, e também não é para fazer nenhuma imagem com relação à terra. Não é para fazer nenhuma imagem. Não é para fazer nada de objeto de adoração nessa terra. Porque uma vez a mulher de Samaria perguntou para Jesus Cristo, olha, vocês judeus dizem que no monte é o lugar de adorar. Aí Jesus falou assim, olha, o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. E não através de imagens, percebe? Então ali Jesus teve um diálogo com ela e ele já deu um toque para ela, ensinou para ela, né? Então, quando a pessoa faz uma imagem para adoração, está afrontando a Deus. Né? A Bíblia está dizendo assim, não farás imagem, nem do que tem no céu, nem na terra e nem na água. E aí, pastor, o quê? Pois é, o segundo mandamento proíbe exatamente essa construção de imagens e tê-las em casa. Alguma coisa interessante, eu posso, por exemplo, ter em casa de gesso um cachorro, um gato de gesso, as pessoas às vezes têm, de louça, uma boneca, um herói ali. Ou, quem sabe, até um bichinho, né? Qualquer bichinho, Sim, leãozinho, uma leãozinho. Coisa, e trouxe para cá. Bom, a Bíblia, quando fala não farás imagem, ela está dentro do contexto de adoração, né, pastor? Exatamente. O propósito da construção, da feitura daquela imagem é que determina se ela se torna um ídolo. Por exemplo, se eu adquiro uma estátua, nós falamos de Iemanjá, se eu adquiro uma daquela estatueta, uma grande ou pequena, ela não tem um propósito de ornamentação. Ela foi feita com o propósito de adoração e de veneração. Nós estávamos debatendo, o pastor Assis comentando sobre isso, exatamente no intervalo, que veneração, se você pega qualquer dicionário, veneração é sinônimo de adoração, Espera um pouquinho, pastor, idolatria. Porque as pessoas não entendem assim. Elas dizem o seguinte, não, eu não adoro, Só venero. eu só venero. Mas se você for no dicionário Aurélio simples, você vê entre os sinônimos de idolatria, adoração, veneração. É só um outro nome para o mesmo ato. Entendi. Pro mesmo ato. Muito bem, muito claro, pastor Euquian, pastor Assis. Agora tem um detalhe, antes de passarmos para adoração ainda, a Bíblia quando fala não farás e não te encovarás diante delas e tal, nós vamos entrar na adoração, mas existe algum texto bíblico, algum capítulo da Bíblia que explica por que uma imagem não pode ser adorada? A imagem não pode me abençoar, pastor? Não pode. Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um vestibular. Se eu fizer ali, for lá na minha imagenzinha ali, ajoelhar ali e falar, ó, se eu passar na prova, entendeu? Vou fazer uma caridade, vou dar 12 cestas básicas.
Ó, para ele abençoar, tem que ouvir seu pedido, né? Tem que ouvir. E aí, temos o A texto? palavra de Deus no Salmo 115. Para onde, pastor Assis? Vamos lá. Salmo 115, nos versos de 4 até o 8. Salmo 115. De 4 a 8. Ok? Já Aqui- estou abrindo a minha Bíblia aqui, pastor. Aqui a palavra de Deus responde a essa pergunta. Vai. Prata e ouro são os ídolos deles. De quem? Daqueles que fazem e adoram. Ídolos, né? Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Pastor Euquian, pastor Assis leu, comenta isso, depois voltamos para ele. Como é que eu falei? Para que aquela estátua, aquele ídolo, aquela imagem te ajude na prova, como você disse, você tem que primeiro te ouvir. Tem que me ouvir, claro. Senão não dá certo para ajudar. é. Mas aqui diz que ele não ouve. E as mãos dele não pegam. Os pés não andam. Então a estátua, o ídolo, a escultura, não tem nenhuma das características que podem auxiliar qualquer adorador. Mas, pastor Pastor e pastor Luiz, a questão é a seguinte: é que quando a pessoa, para essa imagem ser confeccionada, para ela chegar ao ponto de ser confeccionada, a intenção por trás dessa confecção é de que aquela imagem ali representa alguém que já está lá no céu para interceder por você. Aí fica mais complicado, né? Então a Aí, imagem aqui... a imagem está ali, ela é representa- inanimada. Ela é inanimada. Ela te faz ligar a alguém que está lá no céu. que já está lá. Então você já está mexendo num princípio bíblico da mortalidade da alma. Pois é, mas esse é o princípio básico da confecção da imagem. Isso é interessante, Você pastor. percebe? Então a pessoa está ali e fala, não, pera lá, eu não acredito nessa imagem. Ela fala, a pessoa fala assim, porque ela foi educada assim. E no fundo do coração... ela representa. E lá no fundo do coração, pastor Euquian, pastor Luiz, a pessoa não tem culpa, coitada. Sabe por quê? Porque ela aprendeu assim desde pequenininho. Agora vamos nos colocar no lugar dessa pessoa que está nos assistindo. Que até aqui não ouvia falar sobre esse assunto. Aí ela deve estar pensando, mas pera lá. Então vamos tentar entender o passado dela, para poder fazer ela entender esse presente, e a gente, quem sabe, nortear para o futuro. Porque na cabeça dela é o seguinte, essa imagem aqui representa alguém que já está lá. Porque o líder religioso me falou. Agora aí, pastor Assis e pastor Euquian, nós temos dois problemas. Primeiro, o fazer a imagem que a Bíblia fala para não fazer. Segundo, crer que tem alguém no céu, alguém morreu, foi para o céu, aí ele tem a imagem representando ali, ele ora, ele reza aqui e o santo lá intercede por ele lá em cima. Essa é a ideia. Ué, mas então tem quantos intercessores lá em cima? São vários, desse ponto de vista. Mas né? da Bíblia, o que a Bíblia Não, fala? aí sim, a Bíblia já está condenando isso aqui no ato de fazer, não pode fazer. Não pode fazer. Não pode fazer. E logicamente lá em cima só existe um intercessor. Porque quando a pessoa morre, ela não vai para o céu. Aí já é tema de um outro programa que o Arena deve fazer a qualquer momento aqui, porque é para ajudar o nosso telespectador. Mas, Porque- viu, pastor Assis, veja só, deixa eu aproveitar que você tocou no assunto tremendo. Deixa eu aproveitar que em 1 Timóteo 2, verso 5, fala assim, ó. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então essa ideia de que a pessoa tem uma imagem aqui, que representa alguém que está lá, ele reza aqui, ele ora aqui, e alguém intercede lá, a Bíblia diz que está errado. É interessante que na continuação do verso que o senhor leu, pastor, o verso 6 fala por que Jesus é o único mediador. Por favor, pastor. Como há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí diz o verso 6, olha só, amigo. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, em testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, Jesus Cristo é o único digno de ser o mediador entre nós e Deus, interceder por nós, porque só Ele entregou a vida por você e por mim. Exatamente. Jesus é o único que tem o direito de pegar em minha mão necessitada e pegar na mão de Deus, que é toda poderosa, E fazer a mediação. e fazer essa mediação, essa ligação. A nenhum outro foi dado esse direito, só Jesus Cristo. Então, esse direito não é dado nem ao pastor, nem ao padre, nem ao bispo, nem ao papa, nem à Madre Teresa de Calcutá, Nem aos anjos. nem aos anjos, nem ao médium, Que o médico seria o o mediador. mediador. Só há um mediador, que é Jesus Cristo. Amém? Exatamente. Amém. Louvado seja Deus. É o único. Agora, eu quero voltar aqui ao Salmo 115. Voltemos. Porque a Bíblia diz assim, olha, tem boca, mas não falam.
Diz que não sai som da garganta. E ela fala assim, ó, tornam-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos nele confiam. Então eu quero fazer um comentário aqui, dizendo o seguinte. Semelhante, quando a Bíblia usa aqui essa expressão, é no sentido de que a pessoa, ela tem os seus ouvidos, mas ela não está disposta, não quer ouvir a verdade a esse respeito. Você está se referindo a uma pessoa que acredita nesse tipo de idolatria. Exatamente. Que faz isso, que vive isso. Exatamente. Ela se torna uma pessoa totalmente inanimada. Como a imagem. Exatamente. Ela não quer mais ouvir. Ela não enxerga. Ela não escuta. Exato. Ela está fechada para as coisas Ela está de Deus. fechada para coisas, porque ela se prendeu àquela imagem. E quando a gente fala desse assunto, ela pode até ficar chateada, né? Pode ficar Porque chateada. ela está totalmente fechada nesse mundo. Agora é importante dizer para o nosso telespectador o seguinte, que a nossa intenção não é jamais deixar nenhum dos nossos telespectadores ficar aí chateado com essa mensagem. Não é essa a intenção. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é ajudar você a entender a verdade cristalina da palavra de Deus contida aqui nos mandamentos de Deus. Essa é a nossa intenção. Que vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos e que vai fazer você muito mais feliz. Não é isso, pastor Assis? Exatamente. Pastor Euquim, pastor Assis, para a gente ir para o intervalo, eu quero deixar com vocês aqui uma pergunta. A pergunta é a seguinte, escuta o que eu vou ler e só escuta e depois vocês vão comentar. Você que está em casa. Aqui está. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Eu quero que no terceiro bloco, vocês comentem para nós Isaías 40. E mais, o verso 5 e o verso 6 do segundo mandamento. Até já, um abraço para você, já voltamos.